Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok com todos aí. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de um assunto que muita gente tem me perguntado, que é a respeito de trabalho, como é que tá a situação de trabalho, para encontrar trabalho aqui na Espanha, tá? Então eu vou colocar para vocês como é que tá a situação da pandemia versus trabalho, porque é uma curiosidade que muita gente tem me perguntado sobre isso, e também para que vocês saibam o que vocês vão encontrar aqui, tá, gente? Só que, é claro, eu vou colocar para vocês a situação em relação ao local que eu vivo, tá, gente? Porque muda muito de uma comunidade para outra, de uma cidade para outra, de uma cidade pequena para uma cidade grande. Então, eu vou falar como é que tá a situação de trabalho aqui na Galícia, na comunidade autônoma da Galícia e na província de Pontevedra, tá? Vou colocar para vocês dessa forma para ficar mais claro. Para quem não me conhece, meu nome é Selma, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se não se inscreveu, já aproveita, faz isso agora, tá? Peço para vocês aí me ajudarem, porque quanto mais joinha e mais inscrições eu tiver, mais o YouTube vai distribuir meus vídeos para chegar até mais gente. Isso é bom pra mim e é bom pra vocês também, porque aí eu fico mais animadinha, gravo mais vídeo e mais informações que vocês vão ter, ok? Gente, vamos lá. Eu vou colocar pra vocês primeiro como é que tá a situação da pandemia aqui. Nós estamos, tô gravando hoje, dia 4 de julho, tá? Nós estamos na seguinte situação aqui. A cidade de Vigo, que é a cidade que eu moro, que fica na província de Pontevedra, comunidade autônoma da Galícia. Aqui na Galícia, no geral, estamos com poucas restrições, porque grande parte das cidades estão com a taxa de contágio baixa. Mas, claro, que sempre que diminui as restrições, aumenta a taxa de contágio, porque o povo sai que nem boiada quando abre a porteira. Nossa, eu tô com meu caipirês hoje, a flor da pele. Caramba, meu. Bom, pra quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo, então não tem como ser diferente, né? Por isso que eu falo aí esse R bonitinho, que é o porta, portão, porquinho, leitinho. E aí, gente, é o seguinte, por exemplo, aqui a gente não precisa usar mais a máscara na rua, já tá fazendo uma semana. Então, lugares externos não é exigido mais usar máscara, somente quando você entra dentro de algum local. Os restaurantes, as cafeterias estão com aforo ainda. Aforo é limitações de quantidade de pessoa, mas bem pouquinho. Pode ter gente tanto dentro quanto fora. E, por exemplo, fora já pode chegar ao quórum de 75% da sua capacidade. A questão da vacinação. Vacinação, a minha faixa, que é de 40 a 49 anos, é claro, que pra quem não sabia, agora já sabe minha idade, eu tenho 40 anos, tá entregue. Já vacinei a primeira dose, muita gente tomou uma dose única da vacina da Johnson, e eu tomei a primeira dose da Pfizer, graças a Deus, que eu não queria tomar da Johnson. Nada contra, mas também eu preferia tomar a da Pfizer. E daqui a uns 20 dias, mais ou menos, eles vão me chamar outra vez para tomar a segunda dose. Então, a vacinação tá aí nessa faixa de 40 a 49 anos. Não começaram a vacinar ainda os que estão abaixo dos 30. O que eu acho que é um erro que eles cometem, porque essa faixa é a faixa que tá mais aproveitando agora para sair. As pessoas que têm mais idade têm um pouco mais de consciência, não sei. É difícil fazer esse julgamento, né, gente, por idade. Mas é a realidade. Eles estão aí querendo desfrutar a vida, isso não é errado. Isso é o que todos nós queremos, na verdade. Agora eu vou falar o assunto principal do vídeo, que é em relação ao trabalho. Gente, eu queria ter feito esse vídeo já faz um tempo pra vocês, mas eu não estava preparada emocionalmente, digamos. Por quê? Porque eu estava buscando emprego, tá? Então, eu não sabia o que ia acontecer comigo. Na verdade, eu vou explicar pra vocês desde o começo como foi. Eu cheguei aqui na Espanha em março do ano passado. Eu cheguei aqui e em uma semana nos trancaram, nos encerraram. Começou a quarentena, ou seja, o pior pesadelo pra muita gente, graças a Deus pra mim não foi um pesadelo, porque eu dei muita sorte. Eu vim viver com pessoas que
foi maravilhosa. Minha quarentena, ao invés de ser um terror, pra mim foi uma maravilha. Por quê? Aproveitei pra aprender espanhol, porque eu vivia com espanholas. Então isso é muito bom. Por isso que é bom quando você vem pra cá, você não procurar e viver com brasileiros. Porque se você vive com brasileiros, você acaba falando muito português. E eu escolhi morar com pessoas daqui. E aí foi muito bom porque eu tive praticamente um intensivão de espanhol na minha quarentena. E a parte disso foi muito divertido porque eram meninas muito bacanas que hoje são minhas amigas, graças a Deus. Aí, gente, o que acontece? Que quando terminou a quarentena, eu tive que continuar esperando um pouquinho, porque pra quem viu, acho que os meus vídeos todos, sabe que eu dei primeiro a entrada na documentação do arraigo familiar, depois eu tive que dar entrada outra vez, porque eu dei entrada dentro do período de turismo e não foi aceito, eu tive que dar entrada outra vez. Então, essa segunda vez que eu dei entrada, que foi no mês de maio, a resolução saiu somente no mês de junho. Eu estava com a minha documentação toda resolvida para poder buscar trabalho somente no mês de julho. Então demorou de março a julho para eu conseguir buscar trabalho. E quando eu comecei a procurar trabalho, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, aqui na Espanha, eu já falei para vocês que eu quero fazer o passo a passo e o processo, e cada processo vai ter o seu vídeo separado, mas eu tô adiantando esse que é para vocês saberem como é que tá agora aqui a situação, tá? Então, assim, primeira coisa que vocês têm que fazer, depois que já tá apto a procurar trabalho, é fazer inscrição no serviço de emprego público, que é o CEP, que é um órgão do governo onde você declara oficialmente que você está buscando emprego, que se chama dar de alta em la demanda de empleo, ou seja, você vai lá e você fala, estou procurando emprego. Eles fazem um registro seu nesse serviço, nesse sistema, e te dá um papelzinho, um comprovante. Esse comprovante é exigido quando você arruma emprego. Os seus empregadores precisam desse comprovante para saber que você estava dado de alta nesse serviço, tá? Feito isso, tem um monte de site, assim como no Brasil, gente. Tem um montão de site e de empresas que são intermediadoras, que são as empresas de recrutamento e seleção. Aqui também é modinha isso, tá? Já não é mais como antigamente, que você chegava até o empregador entregando currículo. Aqui ainda, digamos que eu tive a oportunidade de entregar currículos direto para empregadores. No Brasil eu já senti dificuldade, por exemplo, quando eu morava em São José dos Campos, eu já não conseguia fazer mais isso, porque as pessoas não queriam receber currículo diretamente, tá? Só que como eu dei azar de que tinha acabado, a gente tinha acabado de sair da quarentena, ou seja, tava naquele vucu-vucu da pandemia ainda, do vírus, ninguém sabia como que era, o que não era, ninguém recebia mais ninguém pessoalmente, não tinha mais como eu ir nas empresas de recrutamento e seleção, eu tinha que entrar pelo site delas e mandar o meu currículo. E eu odeio essa coisa fria, você tá entendendo? Eu queria chegar até as pessoas. Aí entrava nos sites, um montão de sites de busca de emprego também, que eu vou tentar listar para vocês aqui. Nesse próprio vídeo eu vou tentar fazer uma listinha dos principais, porque eu tenho um montão de site que eu entrei. Gente, esse vídeo vai ficar longo, tá? Então, quem tiver interessado no assunto, faz uma pipoquinha aí e senta para assistir. O que aconteceu? Eu entrei nesses sites todos, fiz o meu registro. Tem um site aqui na cidade que é como se fosse, eu não sei, eu preciso lembrar ainda, na verdade, não é um, como seria? Seria o nosso, não é o Mercado Livre nosso aí do Brasil, é como se fosse um classificados que tem, é um site de classificados, onde as pessoas colocam, eu tô vendendo isso, eu tô comprando isso, eu tô oferecendo esse tipo de trabalho, eu estou contratando esse tipo de gente. É um site de classificados que se chama Mil Anúncios em espanhol. Eu fui lá e botei o meu anúncio de procura de emprego como administrativa, tá, gente? E aí, esse site é um site muito utilizado também por pessoas que não querem contratar as recrutadoras, porque, claro, a recrutadora cobra pelo seu serviço. Então, assim, elas fazem o serviço de seleção para as empresas, mas elas cobram. E muitos empresários não querem isso.
Então, eles buscam através desse site ou através de outros que são gratuitos, plataformas gratuitas de busca de intercâmbio de empregos. E eu dei muita sorte, gente. Na verdade, eu acho que eu dei muita sorte. Muita sorte, ou melhor dizendo, foi Deus, porque, bom, aí entra a questão religiosa e espiritual de cada um, mas eu creio muito em Deus e sei que foi uma obra de Deus na minha vida. Eu consegui esse como se fosse meu primeiro emprego aqui na Espanha, porque eu não tinha experiência laboral, eu não tinha experiência de trabalho nenhuma aqui. Eu falava muito pouco, eu falava bem, ou seja, bem, me comunicava bem, as pessoas me entendiam, mas não o suficiente para ser uma vendedora, tá? Porque vender é difícil, sabe como que é? E um dono de uma loja de colchões, entrou em contato comigo e falou que queria o meu currículo. Entrou pelo meu anúncio do Mil Anúncios e falou, traz o seu currículo aqui pra mim. E quando eu levei meu currículo nessa loja, ele, claro, de imediato, quando eu entrei na loja, ele já sabia que eu era estrangeira, porque por telefone ele sentiu a minha debilidade, claro, ao falar, ele já percebeu que eu tinha dificuldade. E aí ele pegou e falou, de onde você é? Eu falei, sou brasileira, cheguei aqui recentemente e tal, e agora eu tô procurando trabalho. A minha vida toda eu me dediquei à área administrativa e financeira. Nunca vendi. Na verdade, a oferta não era para venda, tá? Era para auxiliar de escritório, era para ajudar, auxiliar administrativo, na verdade, eles chamam aqui. E como eu coloquei o meu anúncio administrativo, ele me chamou para isso. E aí ele foi muito direto comigo, falou assim, desculpa, é que a gente precisa de alguém agora, nós vamos ter tempo de treinar essa pessoa. E a gente precisa de alguém com experiência nos processos administrativos daqui. Por mais que você tenha experiência do Brasil, a gente precisaria de alguém que estivesse pronto para começar aqui, porque eu não tenho como treinar uma pessoa agora. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei aquele momento para conversar com esse senhor que estava fazendo entrevista comigo no momento e falei para ele, o senhor acha que eu vou ter muita dificuldade para encontrar por conta disso, por falta da experiência, ou talvez por ser brasileira? E ele nesse momento falou assim para mim, olha, não vou ser hipócrita, eu vou, já que você me perguntou, eu vou falar para você a real, o que de fato acontece. Nós, espanhóis, temos preconceitos com os próprios espanhóis, porque aqui a Espanha é dividida por comunidades. E por incrível que pareça, tem uma rincha entre os galegos de Galícia com andaluz, que são os de Andaluzia, tem rincha dessas comunidades com os catalanes, que são de Catalunha, que é onde fica Barcelona, tem rincha com o povo de Bilbao, que é os... não sei o nome de quem é dessa região. Mas, igual a gente tem no Brasil, aí tipo nordestino, baiano, que a gente fala, mas a gente, eu não sei, eu nunca senti rincha nenhuma de um estado pro outro, mas aqui tem uma disputa entre eles, é uma coisa incrível. E ele falou assim, como não ia ter em relação ao estrangeiro, principalmente você que acaba de chegar? Primeiro que a gente não sabe se você vai ficar aqui, ou seja, a gente vai contratar uma pessoa que não sabe se vai ficar de fato na Espanha. E sempre que se contrata, tem um tempo que é dedicado a essa pessoa para fazer o treinamento dela. Então, assim, segundo, a minha debilidade com a língua, isso era uma coisa muito clara. E aí ele abriu o jogo comigo. Eu preciso de alguém que, além de trabalhar administrativamente, vai ter que vender na nossa ausência. Porque era uma loja de colchão grande, imagina aí como se fosse a nossa loja 100 do Brasil. E estava o dono e o gerente da loja, que era o gerente comercial. E eu ia ficar sozinha, na ausência dos dois, ia ter que vender. Se entrasse cliente na loja, eu ia ter que fazer o papel de vendedora. Ou seja, eu não tinha nem experiência muito de venda e me faltava fluidez com a língua para venda, gente, que é importantíssimo. E aí ele foi claro comigo, falou assim, e outra coisa, pode ser sim que entre um cliente aqui na loja e deixe de comprar por você ser estrangeira, por você ser brasileira. Eu falei, caramba, né? Mas eu gostei de conversar com esse senhor, ele foi, assim, muito generoso comigo, dando essas informações, eu achei.
Eu não levantei minha bunda da cadeira até que ele praticamente me tocou da loja, porque enquanto eu pude, eu fui tirando informação dele. E ele falou, inclusive, pra mim assim, olha, você que sempre trabalhou na parte administrativa, pra você começar, eu aconselho que você comece com alguma gestoria. Gestoria é escritório de contabilidade. Ele falou, tem alguns escritórios de contabilidade que pegam pessoas que vêm de fora e treinam essas pessoas, só que a pessoa praticamente trabalha de graça para eles, enquanto eles estão treinando. E depois essas pessoas saem de lá prontas para trabalhar em outros locais. Seria uma alternativa. E me passou um contato, inclusive, gente, um contato de uma cidade aqui do ladinho que tinha um escritório desses. Só que eu não entrei em contato, tá? Então isso foi no comecinho do mês de julho. Quando terminou o mês de julho, no mês de julho eu fiz algumas entrevistas. Poucas, na verdade, porque até chegar a fazer entrevista é difícil. Comecei a fazer alguns cursos, procurei algumas entidades que ajudam os imigrantes a iniciar essa vida laboral aqui, ou seja, entidades como Cruz Vermelha, que aqui a gente chama de Cruz Roja, Acción Laboral, que é outra entidade que me ajudou bastante, cursos que eles oferecem para ajudar você a se desenvolver numa entrevista de trabalho. E para mim, tudo que eles falavam que era possível que eu fizesse, eu queria fazer. Porque primeiro que eu ia fazer isso falando espanhol, eles iam me ajudar. E quanto mais eu tivesse essa soltura, ou seja, eu me soltasse em relação ao meu espanhol, seria melhor. E no final de julho, na verdade no final de julho não, nos primeiros dias de agosto, me tocou o celular e apareceu a identificação dessa loja que eu tinha deixado meu currículo. E eu não acreditei. O homem ligou pra mim de novo, ou seja, passado o mês de julho inteiro, ele ligou pra mim e falou, Selma, você ainda tá buscando emprego? Eu falei pra ele, tô procurando um trabalho ainda. Ele falou, então vem conversar comigo que talvez eu tenha uma oportunidade pra você. Eu não acreditei, gente, eu fiquei numa alegria tão grande. Eu pensei assim, nossa, eu acho que de repente eles podem me dar uma oportunidade pra fazer uma espécie de estágio, alguma coisa assim, sabe? Mas depois, com o tempo, eu fui descobrir que não é possível fazer estágio na idade que eu tenho, tem uma série de limitações aqui, não é tão fácil. Eu cheguei a me oferecer, gente, pra trabalhar de graça em alguns lugares, pra algumas gestorias, que são escritório de contabilidade. Eu cheguei a oferecer, e eles falaram, não, porque se a fiscalização bater, a multa que a gente recebe é tão alta que não compensa o risco. Eles são muito conscientes disso aqui, tá, gente? Pelo menos os locais que eu tive contato, eu senti que eles são muito conscientes disso. Porque, de verdade, aqui tem mais fiscalização do que tem aí pra gente. E eu fui fazer essa entrevista com esse homem, gente. Cheguei lá, por incrível que pareça, o dono da loja tem parentes no Brasil. Não é brasileiro, mas tem parentes no Brasil. E o dono da loja veio conversar comigo, muito jovem, inclusive, tem mais ou menos uns 38 anos, mais ou menos. Quem tinha conversado comigo na primeira vez foi o gerente comercial, que já é uma pessoa de mais idade. Jovem também, mas uma pessoa que tem mais idade. E aí ele veio conversar comigo e falou pra mim assim, Selma, o que você escutou na primeira vez que você esteve aqui com a gente em relação ao preconceito que você poderia sofrer por ser brasileira, com a gente você não vai sofrer esse preconceito. A gente vai te dar uma oportunidade. Então, assim, eu não precisei falar mais nada pra eles. Eles só falaram pra mim que ia me dar uma oportunidade de trabalho. E eu fui contratada no mesmo dia. No dia que eu fui conversar com eles, eu fui contratada e já comecei a trabalhar como vendedora e auxiliar administrativo, gente. Foi pra mim um dos maiores presentes que eu tive, assim. Foi, assim, uma bênção de Deus na minha vida. E aí, essa foi minha primeira experiência de trabalho, então não tive muita dificuldade, eu fui uma bem-aventurada, pra dizer a verdade, uma pessoa que teve muita sorte, tive uma excelente experiência de trabalho inicial aqui na Espanha. Então, já comecei a trabalhar, claro que com um contrato, sempre com contrato, já comecei a cotizar para a Seguridade Social, que é a nosso INSS no Brasil. Só que chegou no mês de dezembro, gente, no mês de dezembro começou a segunda onda da pandemia aqui na Espanha, geral, em toda a Espanha. E é claro que em dezembro começa o inverno também, né? É o inverno aqui. Então, primeiro que cai as vendas por conta do inverno e por conta da pandemia que fechou, começou as restrições de cidades que não podia passar entre uma cidade e a outra, caíram as vendas um montão. E aí eles não renovaram meu contrato. Não renovaram meu contrato, porque aqui é por contrato, gente. Aqui
É igual o nosso registro em carteira aí, tá? Mas são contratos que eles fazem. E aqui eles podem fazer um contrato de 30 dias, depois renovar para mais 30 dias, depois renovar para mais 3 meses. Então, o meu contrato vencia, nesse período venceu no comecinho de dezembro, e aí veio falar comigo o meu chefe, falar, Selma, a gente não tem condição de ficar agora no final de dezembro com você, mas a gente volta a conversar no começo do ano. E pra mim isso foi maravilhoso, porque foi uma oportunidade. Claro, foi maravilhoso no sentido de que eu tive a oportunidade de ir pro Brasil para visitar minha família e passar as festas de fim de ano com eles. Porque se eu estivesse trabalhando não seria possível. Mas, por outro lado, claro que eu gostaria de estar trabalhando, né? Mas, graças a Deus, eu consegui ficar aí o mês de dezembro e janeiro com a minha família no Brasil. Aí, quando eu voltei, gente, aí o bicho pegou, pra ser honesto pra vocês, porque eu voltei no final de janeiro, no dia 20 de janeiro eu voltei aqui pra Espanha. Eu cheguei, a primeira semana foi a semana assim de adaptação, porque eu saí do verãozão aí do Brasil, eu cheguei aqui no inverno, alto inverno. Alto nível de restrições da pandemia, ou seja, a gente estava praticamente encerrados em casa outra vez, fechados em casa, trancados. Então, assim, foi bem complicado porque eu comecei do zero de novo. Comecei a escrever tudo de novo nas páginas de trabalho. Comecei a buscar trabalho tudo de novo do zero. Botei meu anúncio de novo no Mil Anúncios. Mas não podia sair pra rua pra entregar currículo, que tava tudo fechado. E ninguém tava dando emprego, gente. Os restaurantes tudo fechado. Já fazia um tempo que tava tudo fechado. A hostelaria, a gente chama de hostelaria, que é restaurantes, cafeterias, bares, tudo fechado, gente. Então, assim, alto nível de desemprego, muita gente no paro. Paro é seguro-desemprego que eles chamam aqui. Mas, comecinho de fevereiro, mais ou menos, eu me apontei, me inscrevi para uma vaga numa empresa grande aqui de Vigo, que é a Citroën, que é uma empresa de automóveis, claro, marca de automóveis que todos nós conhecemos aí do Brasil. Eu me apontei para uma vaga na Citroën de operária de produção. E eu fui chamada rapidamente para fazer uma entrevista, para fazer a primeira entrevista, porque por ser uma empresa grande, o processo seletivo é muito extenso. E entra e sai muita gente o tempo inteiro, então eles têm que estar fazendo sempre, deixando sempre pessoas preparadas para entrar quando necessitam. E aí eu fui, fiz a primeira entrevista, fiquei super feliz, porque aí me chamaram para a segunda entrevista. É uma empresa grande aqui que muita gente deseja trabalhar por conta de que, não é que é bem remunerado, é um trabalho que eles fazem um contrato já inicialmente com você para 9 meses ou para 1 ano, então você tem uma seguridade aí, uma segurança de que você vai estar trabalhando já por esse período. Mas é muito difícil, gente, porque eu tenho agora uma amiga próxima que trabalha na Citroën. E eu vou falar pra você, eu admiro muito ela, porque é um trabalho muito difícil mesmo na produção. Pelo menos pra ela, tocou, pra ela não deu muita sorte com os postos que ela pegou, sabe? Os postos de trabalho que ela pegou pra trabalhar, ela não deu muita sorte, então é bem difícil de fazer, de efetuar. Aí eu fiz a primeira entrevista, fui na segunda, que é um teste manual que eles fazem com a gente. Passei na segunda também e fui pra terceira fase, que era a entrevista com a... Ah não, foi ao contrário. Primeiro teste é teste manual, pra saber se você tem destreza manual. E inclusive eu tinha que montar roda de carro, gente. Trocar pneu de carro nessa primeira prova, pra vocês terem uma noção. Nunca na minha vida pensei que ia fazer isso. Depois a segunda foi uma entrevista com a recrutadora. E terceiro lugar foi fazer os exames médicos. Fizeram uma batelada de exame médico comigo. Audiometria, exames, todos os exames de sangue, eletrocardiograma, um montão de coisas, sabe? Aí, gente, o que aconteceu? Eu fiquei toda animadinha, porque eu falei, vou entrar no Citroën, não preciso mais buscar trabalho. Então eu meio que me desliguei um pouco das páginas que eu tava buscando. Todos os dias eu entrava em cada página e me apontava para as vagas, porque não adianta você fazer inscrição. Você tem que entrar e você tem que se inscrever em cada vaga que surge, entendeu? Não é só você fazer inscrição na página. Então todo dia, para ser honesto para vocês, dá mais trabalho buscar trabalho do que trabalhar, gente. A parte de que é desgastante emocionalmente. É horrível, você se aponta para
10, 15 vagas num dia, no outro dia você recebe 10, 15 nãos. Então você tem que estar com o seu psicológico muito preparado pra isso, pra poder receber bem esses nãos, porque é difícil, gente, é ser recusada, assim. Aí você já não levanta bem, você tá procurando emprego, aí você entra no seu e-mail e tem muita, você não foi selecionado, você não foi selecionado. É frustrante, na verdade. É tolerância à frustração que eu queria falar. O termo é esse. Aí, gente, é o seguinte. Eu fiquei toda contentinha, falei, já tô na Citroën. E dei uma relaxada. Só que pra cagar, ou seja, Lady Murphy, né? A Citroën, que é uma empresa multinacional, entrou em crise, porque a desgramenta da China não mandava para eles aqui uns chips que vai nos carros. Tiveram que parar a produção, uma coisa que nunca tinha acontecido praticamente. Ou seja, quem estava trabalhando perdeu o emprego e quem estava esperando, claro que não ia ser chamado. E aí caiu minha ficha, falei, caramba, meu, não vou entrar na Citroën, tem que voltar a procurar emprego de novo. E comecei a mandar currículo, que nem doida, gente, mandar currículo. E aí, como já tinha diminuído as restrições, começaram a abrir hostelaria, tudo, eu comecei a levar currículo pessoalmente. Comecei a levar currículo pessoalmente para as pessoas porta a porta. Gente, eu fiz um montão de entrevista. Eu vou ser honesta com vocês, eu tive sorte, porque eu cheguei a fazer um monte de entrevistas. Mas muita gente me chamava por conta da minha experiência de currículo que eu colocava administrativa. E quando eu chegava para fazer entrevista, eu era barrado nessa situação. Você nunca trabalhou aqui na parte administrativa. E é diferente a parte administrativa do Brasil para cá. Aí eu falava, claro, eu tenho a experiência administrativa da loja. Mas era muito pouco tempo e não era tão administrativa assim. Que eles me chamavam para fazer coisas mais específicas, como fazer faturamento, departamento de compras, umas coisas que são mais específicas, para ser honesto para vocês. Aí, gente, os meus últimos anos aí no Brasil, eu me dediquei à administração de condomínios. Eu botei na minha cabeça que eu ia começar a mandar currículo para as administradoras aqui e que ia chegar até elas. Então, bombardeei por e-mail as administradoras, os meus currículos. E levei pessoalmente também, deixava na caixinha da administradora. 3 delas me chamaram para fazer entrevista. Eu fiquei tão empolgada. Eu falei, nossa, não é possível que nenhuma delas me chama. Mas não me chamaram, gente. É foda isso, a gente fica frustrado. Por conta disso, que eles queriam que eu tivesse experiência com os sistemas administrativos de gestão de condomínio daqui. Isso é absurdo, sabe? Eles falam, não, a gente não tem como treinar. A menina tá grávida, tá saindo aqui. Eles não querem contratar você antes que saia a funcionária. Eles são tudo mão de vaca aqui, gente. Eles querem contratar a hora que sai um funcionário, entra outro. E o outro tem que entrar sabendo. Eles não querem treinar ninguém. Esse tempo do treinamento para eles, eles estão pagando à toa. E eles são muito claros com a gente isso. Foi legal porque cada entrevista que eu ia aprimorando e entendendo um pouco mais o que passava na cabeça deles. Aí, gente, é que Deus é muito bom comigo, sabe? Na verdade, eu acho que eu pulei uma parte. Porque quando eu estava fazendo processo seletivo da Citroën, apareceu uma vaga num site aí de uma auxiliar administrativo para alguém que falasse em português de Brasil. E eu me apontei e me chamaram para eu fazer entrevista. E era um trabalho de 2 horas por dia, de teletrabalho, para fazer em casa, administrativo, para ser a ponte administrativa de uma empresa aqui de Vigo com o Brasil. E eu falei para ele, gente, só que eu estou para entrar na Citroën. Eu gostaria de ter os 2 trabalhos. Eu posso trabalhar tanto lá quanto com vocês, que são 2 horinhas por dia. Era 2 horas por dia que eu faço desde casa. Eu podia fazer em qualquer horário do meu dia. E aí eu comecei a trabalhar com eles. 2 horinhas por dia. Pensando que ia entrar na Citroën. E não entrei na Citroën. Aí o que aconteceu? Eu precisava procurar outros trabalhos para complementar a minha carga horária. Porque ninguém sobrevive com 2 horas de trabalho. Aí, gente, quando eu tava no mês de abril já. No mês de abril foi um mês bem difícil pra mim psicologicamente, porque eu tava muito preocupada, porque eu já tava sem emprego, porque essas 2 horas não me sustentam, não é suficiente, eu já não tinha mais reserva financeira praticamente pra me manter aqui. Aí eu consegui um trabalho, uma moça, através do Mila Anúncios, que viu o meu anúncio, eu comecei a colocar anúncio, gente, de tudo, de auxiliar de cozinha, de garçonete, que chama de camareira aqui, de
serviços gerais, de tudo. Eu botei anúncio lá. E aí começaram a me ligar, perguntando tudo pra hostelaria, tudo pra trabalhar de garçonete. Eles me perguntavam, você tem experiência? Eu falei, não. E aí já era, eles nem me chamavam pra fazer entrevista pessoalmente. Por quê? Eles querem a pessoa que já tenha prática com a bandeja, pra tudo mais. E eu era honesta, falava, não tenho experiência. E aí uma moça ligou pra mim, uma dona de um bar aqui me ligou pra mim e falou pra mim assim, eu tô precisando de camareira. Você quer vir conversar comigo pessoalmente? Ela foi a única que não perguntou pra mim se eu tinha experiência. Só falou pra mim, vem conversar comigo pessoalmente, traz seu currículo. Caramba, eu falei, nossa, é a minha oportunidade, porque eu preciso chegar até a pessoa pra conversar com ela, pra ela poder me sentir, sabe? Aí, eu dei muita sorte, porque é uma pessoa muito bacana, e ela pegou meu currículo. É claro que o meu currículo, eu fiz um currículo totalmente diferente do meu currículo original. Eu tirei todas as minhas experiências praticamente. Eu tive que modificar porque eu não podia ser o meu currículo administrativo. Isso é uma outra coisa importante, tá, gente? Você tem que fazer vários currículos, cada um voltado para cada área que você está procurando. Então, eu tinha currículo voltado para a parte administrativa, tinha currículo voltado para a parte de vendas, tinha currículo voltado para a parte de publicidade, porque eu faço desenho gráfico, eu sou designer gráfico e faço diagramação e tudo mais. Então eu tinha currículos voltados a cada situação que eu tava buscando. Na verdade, eu tava tirando pra tudo quanto é lado, pra ser honesto pra vocês. Eu queria arrumar trabalho. E eu conversando com ela, ela falou pra mim assim, e aonde que você já trabalhou como garçonete? Eu falei, eu nunca trabalhei como garçonete. Ela falou, caramba, eu precisava de alguém com experiência. Eu falei assim, eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu nunca vou ter experiência se ninguém me der uma oportunidade. Eu só peço pra você uma oportunidade. Deixa eu mostrar pra você que eu tenho capacidade de aprender e de desenvolver esse serviço. Pode ser que eu me surpreenda também, que eu descubra que eu não sou boa pra isso. Porque toda a minha vida eu trabalhei atrás de um computador, praticamente. Claro, tirando as minhas experiências de venda. Mas era uma coisa totalmente diferente do que eu ia fazer na minha vida. Eu nunca tinha trabalhado com isso. E ela falou pra mim assim, eu vou te dar uma oportunidade, porque eu quando comecei também não sabia e me deram essa oportunidade. E eu vou dar essa oportunidade pra você também. Ai, gente, eu saí de lá com um sorriso aqui na orelha, de verdade. Porque eu falei, caramba, meu, é dos segmentos que mais empregam aqui é a área da hostelaria. Então eu ia ter a oportunidade de ter uma experiência na área da hostelaria. Fiquei muito feliz. E fui trabalhar nesse servicinho administrativo que às vezes eu tinha que ir pessoalmente, presencialmente com eles lá, de 2 horas por dia. E nesse mesmo dia, a minha chefe falou pra mim, Selma, nós gostaríamos de contratar você por 4 horas por dia, você aceita? Eu falei, caramba, eu não podia ter notícia melhor. No mesmo dia, eu fui aí presenteada com essas 2 boas notícias, ou seja, a moça do bar me deu a oportunidade para eu poder trabalhar com ela e o meu serviço me contratou por 4 horas por dia. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz, nossa. Só que aí, gente, por coincidência, eu tinha mandado o currículo para uma padaria também aqui de Vigo. E aí essa padaria me chamou para eu fazer um teste. Eu fui, trabalhei com eles 3 dias seguidos de manhã. Trabalhei 3 dias com eles como atendente. Um trabalho totalmente diferente que eu fiz na minha vida também. Muito puxado, porque era das 6 da manhã às 3 da tarde. Extremamente cansativo, porque eu saía de lá e tinha que trabalhar nesse administrativo. E aí eu vi que eu não ia dar conta de fazer os 2 juntos. E eu não queria deixar o meu trabalho administrativo. E também, por outro lado, o dono da padaria, que por coincidência era brasileiro, falou pra mim, Selma, você tem muito potencial, mas isso não é o seu. Se você tiver uma oportunidade de trabalhar como administrativo, você não vai pensar 2 vezes. Você vai aceitar o serviço administrativo. E eu não vou te julgar por isso, porque é nisso que você é boa. A gente percebe claramente que você tem muito mais competência do que tá aqui atendendo e entregando pão pras pessoas, sabe? Como atendente da padaria. E aí a gente chegou nesse consenso que de fato não era pra mim aquilo. Eu amei a experiência, amei trabalhar com eles, foi maravilhoso. Fui muito bem tratada lá, sabe? Pessoas que vão ficar pra sempre no meu coração também. Mas foram 3 dias. E aí eu fui trabalhar de camareira nesse bar. E nesse bar eu fazia de sexta e de sábado o serviço de camareira. Foi uma experiência maravilhosa também que eu fiz durante 1 mês. E nesse período, trabalhando com o bar e trabalhando as 4 horas administrativas de tarde, eu
continuei mandando currículo, gente, porque eu precisava completar as minhas 8 horas semanais, 8 horas diárias, que são 40 horas semanais. Porque eu estava para renovar o meu permisso de residência, o meu arraigo familiar estava vencendo no mês de junho. Eu tinha que ter completado 180 horas de trabalho ou estar com um contrato ativo naquele momento. Eu já tinha um contrato administrativo ativo de 4 horas, mas eu estava preocupada pensando que não seria o suficiente, que eu teria que ter 4 horas mais, ou seja, 8 horas por dia para que eu pudesse estar segura de que ia ser renovado o meu permisso. Então eu estava nessa ansiedade louca. O mês de abril foi complicado por conta disso. Gente, eu acho que tá ficando um pouco confuso esse vídeo. Mas é porque, assim, eu não pensei muito antes de conversar com vocês sobre isso. Então tá vindo na minha cabeça conforme foi acontecendo, tá? Aí, gente... Ai, Deus fez uma outra obra na minha vida, porque um dia desses, no mês de abril, eu fui até uma papelaria que fica praticamente em frente da minha casa e fui tirar cópias de 70 currículos para entregar. E aí a dona da papelaria falou pra mim assim: nossa, tá muito difícil mesmo, né, de arrumar trabalho, caramba, boa sorte pra você, vai dar tudo certo. E eu tava derrotada esse dia, eu saí pra entregar currículo, mas eu tava assim com estado emocionalmente falando terrível, gente, terrível, terrível, terrível. Eu entreguei currículo em um monte de lugar, eu entrei em cada cafeteria que eu passava na frente, em cada bar, em cada... Bar não tem aqui, tá, gente, é cafeteria. Cada restaurante, em cada local que eu via, podia ser loja, escritório, o que seja, eu entrava e deixava o meu currículo. Eu saí com 2 tipos de currículos, um voltado à administrativa e outro voltado a serviços gerais, hostelaria, o que seja. Isso foi no final de abril, tá? Então, assim, eu tava super preocupada por conta de que tinha que completar o meu horário. Estava trabalhando no bar de sexta e de sábado, só que eu fazia somente 4 horas. 4 horas na sexta e 4 horas no sábado. Não era suficiente pra mim. E, gente, Deus é muito bom comigo. Passou aí mais ou menos uns 15 dias e eu tava aí nessa busca, seguindo nessa minha busca, no começo do mês de maio. A dona dessa papelaria me ligou, ela guardou meu currículo, no dia que ela imprimiu meus currículos, ela me ligou e falou: você ainda tá procurando trabalho? Eu falei: tô. Ela falou assim: eu tenho uma oportunidade pra você, se você quiser, você vai trabalhar comigo. Então, assim, em resumo, eu estou trabalhando agora em 2 locais. Eu tenho um trabalho como atendente de uma papelaria no período da manhã, 4 horas, e no período da tarde eu tenho um trabalho administrativo de 4 horas, que eu trabalho desde casa e às vezes eu vou presencialmente 1 ou 2 vezes por semana até ao escritório. Gente, isso tudo pra falar pra vocês que a história de cada um é muito particular. Muita gente encontra trabalho com muita facilidade e encontra trabalhos bons e encontra trabalhos ruins. Muita gente não encontra trabalho, muita gente eu conheço, agora eu tenho bastante amizade com imigrantes aqui. Bastante amizades não, tá? Porque eu não tenho muitas amizades, mas conheço algumas pessoas, inclusive de outros países, que tiveram muita dificuldade para encontrar trabalho, ficaram desempregados muito mais tempo do que eu fiquei. E quando encontraram trabalhos mais difíceis também. Trabalho é sempre trabalho, tá? Então, assim, independente do que você tá fazendo, você vai ter a mesma remuneração aqui praticamente. Porque isso aqui na Espanha não destoa tanto igual é no Brasil. Ou seja, se eu trabalho limpando o chão de uma padaria, eu vou ganhar o mesmo que eu trabalhando no escritório. Pra vocês terem uma ideia, a faixa salarial é a mesma. É o salário básico da Espanha, o salário mínimo da Espanha. Que hoje está na faixa de 950 euros, mais ou menos. Aí, dependendo, vai mais ou menos para 1.000 euros, 1.050, 1.060. Mas eu queria que vocês entendessem, gente, que não tá fácil, assim como não tá fácil no Brasil. No Brasil, eu me lembro que eu estava desempregada em São José dos Campos buscando trabalho. E foi a mesma dificuldade para encontrar trabalho. Isso porque eu tinha experiência laboral aí do Brasil. Eu tinha a minha carteira profissional que comprovava se eles podiam pegar o telefone e ligar. Olha, essa pessoa trabalhou com vocês, como é que ela tá trabalhando? Aqui é muito mais difícil por conta disso também, sabe?
sem considerar que eu estava sem homologar os meus estudos. Demorou quase 7 meses para poder reconhecer o meu ensino médico aqui, que é o bachelier que eles chamam. Ou seja, eu estava considerada como analfabeta. Claro que no meu currículo eu colocava que tem ensino universitário, que é a realidade, isso é verdadeiro, não é falso. Tanto é que a Citroën, quando me chamou para fazer as entrevistas, pediu para mandar o diploma da minha universidade, eu tive que mandar para eles. Isso para trabalhar na produção, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Então, assim, é muito particular, não leve em consideração o que as pessoas falam pra vocês. Muita gente em grupos aí, por exemplo, de Facebook, grupo de WhatsApp, fala, tem muita gente que fala, ai, gente, não vem pra cá porque tá muito difícil arrumar emprego, não sei o que lá. Tem um lado de verdade nisso. Eu sei que eles não falam por mal, tá? Eles falam no sentido de que tem que vir com essa consciência. Primeiro tem que se planejar e trazer um fundo financeiro para você poder sobreviver aqui. Mas por outro lado, gente, tá mesmo difícil, a mesma dificuldade aqui tá aí no Brasil. Então assim, se você tem força de vontade, você vem aqui para dar a cara a tapa, para buscar trabalho, não fica em casa, você fica... Tem gente que fica acomodado, buscando trabalho, mas acomodado, ou seja, vou esperar o trabalho bater na minha porta. Não é assim que funciona, tá, gente? Isso em qualquer lugar do mundo, não é aqui nem aí. Então, assim, essa foi minha experiência pessoal, eu quis compartilhar com vocês, espero que vocês gostem de escutar esse vídeo enorme. Eu já agradeço quem teve paciência de escutar ele todinho. Quem não teve paciência também eu entendo perfeitamente, tá? Eu compreendo. E é isso, gente. O importante é que vocês saibam que não é impossível. É possível sim você trabalhar na sua área desde que você venha pra cá e tenha aí todo um cuidado, traga todos os comprovantes do que você fez, dê entrada na homologação dos seus estudos, também é possível, tem muita gente que trabalha na sua própria área. Eu sou uma bem-aventurada porque eu trabalho também na área administrativa aqui, graças a Deus. Então, assim, é difícil, mas é possível. Acho que a mensagem é essa, tá, gente? Então, assim, não desista do seu sonho, não deixa de iniciar um projeto novo na sua vida por medo. Não deixa que o medo te breque, não deixa que o medo te paralise, porque é a pior merda essa, gente. Não vá também atrás do que os outros falam pra você. Siga o seu coração. Você se conhece. Se você é um guerreiro aí, você vai ser um guerreiro aqui. A mesma determinação que você tem aí, você vai ter aqui. É claro, aqui você tá começando do zero, aqui ninguém te conhece, então o desafio é sempre maior. Você vindo pra cá com essa consciência, com essa humildade, sabendo que você vai começar por baixo, as coisas vão acontecer. No começo é sempre mais difícil, tá? Por isso que eu falei pra vocês que eu não tinha o psicológico preparado pra gravar esse vídeo pra vocês, porque eu estava nesse período de ansiedade, buscando e não sabia como é que ia ser a minha própria vida, como é que eu ia poder compartilhar com vocês isso. E agora, na verdade, que eu tenho essa tranquilidade, essa paz interior para transferir para vocês esse momento meu da minha vida, tá bom? Gente, chega, já deu de vídeo. Um beijo para vocês e a gente vai se falando. Eu vou seguir aí fazendo um vídeo para vocês, tá? Um beijo grande, tchau!